Olá, boa noite. Começa agora o Aqui Entre Nós desta sexta-feira, encerrando uma semana cheia de notícias. E é justamente sobre algumas delas que eu vou conversar com o Carlos Graeb. Boa noite, Graeb. Tudo bem? Silvio, boa noite. Boa noite a todos. Graeb, vamos começar fazendo uma retrospectiva da semana. Logo na segunda-feira, o país acorda ali logo cedo, 7h30 da manhã, com a notícia de que José Dirceu foi preso de novo em uma nova fase da Operação Lava Jato, batizada de Pichuleco. Temos aí imagens do Dirceu chegando à carceragem de Curitiba. Aí ele está saindo ainda, né, de São Paulo. E na hora que ele chega em Curitiba, foi recepcionado por manifestantes, né, Silvio? Pois é. A prisão do Dirceu, né, Graeb, ela já era, de certa forma, esperada pelo próprio ex-ministro, né, pelos advogados que defendem ele, chegaram a entrar pelo próprio PT. Mas, dessa vez, o Dirceu apareceu ali, pelo menos nos despachos do juiz Sérgio Moro, apontado como um dos líderes, mais uma vez um dos arquitetos do assalto à República, né? Um dos responsáveis por ter montado o Petrolão, que funcionou, isso nas palavras do juiz Sérgio Moro, sempre vamos, né, como uma extensão do Mensalão. Exatamente. No segundo governo Lula. Essa eu acho que é a questão chave dessa prisão do Dirceu. São duas questões chaves nessa prisão. Primeiro, o fato de que ele é apontado como um dos líderes do esquema novamente. E como um dos líderes do esquema que começou a operar concomitantemente ao Mensalão, né? Então, quer dizer, os dois esquemas de corrupção do governo, do período petista de governo, né, têm o mesmo DNA e têm o mesmo cérebro por trás. Talvez não o único. Não o único. Não é? É importante ressaltar isso. Ou seja, essa lógica de assalto ao Estado para manter o aparelho partidário funcionando, nasceu lá em 2003, no começo do governo Lula, e tomou essas duas veredas conhecidas até agora, que são a do Mensalão, que causou a primeira prisão do Dirceu, e a do Petrolão, que agora causa essa nova prisão do Dirceu. O outro aspecto interessante é que desta vez o PT resolveu não sair em defesa do, assim dito, guerreiro do povo brasileiro, pois é, para a esquerda, para os ex-presidente do partido. Ex-presidente do partido, porque dessa vez há elementos muito claros mostrando que o Zé Dirceu enriqueceu pessoalmente com o esquema do Petrolão. A Lava Jato flagrou 39 milhões, né? Não é pouco dinheiro. Exatamente. E enriquecer pessoalmente é uma coisa que não pegou bem para os petistas. Olha, pegar dinheiro em nome do partido, tudo bem, não faz mal roubar um pouquinho para a causa petista. Agora, Dirceu, roubar para você mesmo, não é assim que se faz. Um compasso moral um pouquinho desajustado, mas enfim, por causa disso o Dirceu ficou sem a defesa dos companheiros dessa vez. Pois é, e nós temos imagens, Graeb, vamos mostrar imagens, porque o José Dirceu, ele foi preso em Brasília, né, ele estava na sua casa, né, onde cumpre ali a prisão domiciliar por conta da condenação do Mensalão, e ele é transferido para Curitiba, a base da Operação Lava Jato. Olha só o que aconteceu quando ele chegou lá. O pessoal foi recepcionar o Zé Dirceu com palavras amorosas, só que não. Agora o que se apresenta aí para esses próximos passos da Lava Jato é a possibilidade do Dirceu, possibilidade remota provavelmente, né, do Dirceu fazer uma delação premiada, que desmancharia completamente qualquer chance do PT voltar a ter vida. E o que deve acontecer política. O ex-ministro deve perder os benefícios, né? Deve perder os benefícios, porque ele está em prisão domiciliar, né? Mas agora, com uma reincidência, vamos dizer assim, ele deve ficar encarcerado. Né? Exatamente, ele deve regredir em relação aos benefícios que ele tinha ganho por já ter cumprido um pedaço da pena do Mensalão. Então é um futuro negro que se apresenta aí para o José Dirceu.
ex-herói do povo brasileiro, no dizer dos petistas. Muito bem. E do José Dirceu, da Operação Pichuleco, a gente vai para terça-feira. Terça-feira, a notícia, Graeb, de que o PT, isolado politicamente dentro do Congresso Nacional, na verdade, os deputados, os senadores, né, eles retornam do recesso, mas especialmente na Câmara, onde o ambiente é muito mais complicado para o governo. Com o retorno dos deputados, fica muito clara a situação de isolamento do PT, né? Exatamente. Isso se dá, sobretudo, com a notícia de que duas novas CPIs, na verdade são mais de duas, né? São 3 CPIs. Duas delas vão chamar de CPI bomba. CPIs bomba, né? Uma sobre o BNDES e a outra sobre os fundos de pensão. Essa faz o PT tremer desde a época do Mensalão, quando uma das subrelatorias da CPI dos Correios era sobre os fundos de pensão. Todas as barbinhas do Lula, do Vacari, ficaram arrepiadas com a notícia dessas duas CPIs. E tem uma terceira, na verdade, Silvio, que é a CPI dos crimes cibernéticos, que pode expor a rede de comunicação paralela, ali, os blogs sujos, a esgotosfera, né, que foi irrigada com dinheiro público e talvez dinheiro de esquemas de corrupção, né, para fazer a propaganda do partido e para fazer a defesa do partido na internet. Então são 3 CPIs, 2, como você disse, com um potencial explosivo enorme e, curiosamente, em nenhuma delas o PT deverá ter o comando. Nenhuma delas o PT deverá ter... Obra e graça de Eduardo Cunha. Exatamente. A única que já teve o comando definido, que é a CPI do BNDES, entregou ao PT apenas uma segunda vice-presidência. A presidência é do PMDB. De um aliado do Eduardo Cunha, né? Exatamente. A relatoria, que é o cargo importante, porque assim, dita o andamento das coisas, né, é do PR, certo? A primeira vice-presidência do PSDB e daí chega o PT. Então, quer dizer... E a outra comandada pela oposição, ou seja... Né? O PT completamente alijado, né, da possibilidade de manter controle sobre essa pauta que deve trazer mais sujeira para a porta dele, né? E aí, Grebe, a situação, né, ela só vai se agravando ao longo da semana. Vamos para a quarta-feira. A quarta-feira, a principal notícia ali no mundo da articulação política foi a fala e depois, obviamente, a repercussão da fala do vice-presidente da República, Michel Temer, o articulador político desse governo, né, dizendo que o país necessita, neste momento, de alguém para unir a todos. Né? Nós temos um trecho dessa fala do ex-presidente, do vice-presidente Michel Temer. Vice-presidente Michel Temer. E nós estamos pleiteando, exata e precisamente, que todos se dediquem a resolver os problemas do país. Não vamos ignorar que a situação é razoavelmente grave, não tenho dúvida que é grave. E é grave porque há uma crise política se ensaiando, há uma crise econômica que está precisando ser ajustada. Pois é, você vê, Grebe, que na mesma fala ele repete 3 vezes a palavra grave, né? Mas não foi nem isso o que irritou os petistas, né? E sim o fato da leitura que foi feita de que o Michel Temer estava se apresentando, não é isso? Apresentando ele mesmo como uma alternativa a se a Dilma cair, né? Exatamente. A fala do Temer, ela é toda típica, né? Porque ele é sempre muito composto, muito sério, né? Tem aquele ar, né, de senhor reflexivo e tal. E dessa vez não, ele estava meio agitado, meio elétrico ali, cheio de eufemismos, né? Uma crise que está se avizinhando, uma crise econômica que pode estar... Os eufemismos não escondem de ninguém que a crise, tanto econômica quanto política, já está aí. E, como você mesmo disse, a ideia que sobrou dessa fala do Temer é que ele parecia estar se apresentando como uma saída, né? Isso colou muito mal para os petistas. O reflexo disso a gente vai ver quando a gente comentar sexta-feira, não é, Silvio? Sim. Mas, além do Temer vindo a público... pedir união, tentar pôr panos quentes em tudo que está acontecendo, teve uma outra surpresa, não é? Que foi Mercadante,
Pois é. também se apresentar num encontro em que ele estava acompanhado de parlamentares tucanos e ele pedir desculpa. Ele falou, olha, nós temos que reconhecer que cometemos erros. Vocês aqui, colegas tucanos, vocês também têm o que oferecer para o Brasil, vocês fizeram bons governos estaduais, passaram pelo governo federal. Ou seja, duas das principais lideranças do governo vêm a público dizer que a coisa está preta. E para o Aloysio Mercadante admitir erro, né, alguma autocrítica é de uma raridade enorme. Né? Lembrando também que ali no meio da semana, o governo também, né, nessa volta do recesso, tem a notícia de que dois partidos, o PDT e o PTB, desembarcaram. Né? Bom, Grebe, quinta-feira, a quinta-feira acorda com a notícia, com a pesquisa da Datafolha, trazendo o índice recorde de reprovação para um presidente na história democrática, né? 71% dos brasileiros reprovam a presidente Dilma Rousseff. E apenas 8% acham que ela faz um governo bom ou ótimo. Nem o Collor, às vésperas do seu impeachment, às vésperas de deixar o governo, teve um nível de rejeição tão alto. E aí, nesse mesmo dia, Grebe, o dólar rompe a casa dos 3,50, né? A poupança tem o pior julho dos últimos 20 anos. Essa cotação do dólar não acontecia há 12 anos. É a mais alta cotação do dólar em 12 anos. Ou seja, a gente pouco falou de economia ao longo dessa conversa, mas é importante lembrar que o que caracteriza, o que diferencia essa crise que nós estamos vivendo de tantas outras pelas quais o Brasil já passou, é o fato de que as duas conjunturas, a política e a econômica, são ruins ao mesmo tempo e estão se retroalimentando. Algo que não acontecia no Mensalão, por exemplo. Exatamente. Né? Quando a economia ia bem, né? Porque uma das razões porque o governo petista conseguiu se reerguer na época do Mensalão é exatamente essa. A economia estava indo bem, as pessoas estavam felizes com a sua vida. Né? Isso não se dá agora. O Brasil está passando por um momento de queda em todos os indicadores, e não só nos indicadores. Isso já vazou para o cotidiano das pessoas. Como você bem disse num dos programas aqui ao longo da semana, a comida está faltando na panela. Está mais caro comprar comida para colocar na panela. Está mais caro comprar comida, né? Uma presidência que perde completamente as condições de articulação política não tem força para fazer os ajustes que são necessários. Os ajustes não sendo feitos, a economia vai mostrando que vai cair cada vez mais no buraco, que a recuperação da crise se alonga. Isso cria um círculo vicioso. Né? Bom, e aí a quinta-feira termina com mais um panelaço, dessa vez um panelaço não só à presidente Dilma Rousseff, mas ao PT, que ontem, né, nesta quinta, apresentou o seu programa de televisão. A gente vai mostrar um trechinho do presidente do PT, da fala dele no programa do PT, e na sequência o Grebe comenta. Tem gente dizendo que só existe crise no Brasil, mas as manchetes provam que há crise em toda parte. Os que tentam restringir a crise ao Brasil querem mesmo enfraquecer o governo e tumultuar a política. Uma coisa é cobrar e criticar o governo. Outra, bem diferente, é tentar desestabilizar um governo eleito democraticamente. Isso não podemos admitir jamais. Aos que não se conformam com a derrota nas urnas, só pedimos uma coisa: juízo, pois o povo saberá defender a grande conquista de todos os brasileiros, a nossa nova e vibrante democracia. Olha, esse programa foi escandaloso em todos os sentidos. Foi Acho que a pior peça que o João Santana já produziu. Já produziu. Ele não é muito diferente daquilo que o João Santana fez durante a campanha. Porque aquela primeira parte, por exemplo, em que ele fala da política, ela é mentirosa, como foi, em tantos momentos, a campanha petista durante a eleição do ano passado. Essa tentativa de dizer que a crise econômica brasileira é tributária de uma crise externa não se sustenta sob nenhuma ótica possível.
A crise ela foi causada pelas políticas econômicas do governo Dilma anterior, certo? Isso é consenso por todos que fazem análise econômica com alguma isenção. Se você for olhar, já desde o ano passado, os indicadores econômicos, você vê que países da vizinhança brasileira, aqui na América Latina, se recuperaram muito mais rapidamente do que o Brasil. Por quê? Estavam fazendo a lição de casa. Se você vai olhar a cotação do dólar, de que nós estávamos falando agora há pouco, você vai ver que o Brasil, o real, foi a moeda que mais se desvalorizou em relação ao dólar numa cesta de moedas mundial. Por quê? Porque a circunstância brasileira é muito pior do que a circunstância de outros países. E essa circunstância é auto-infligida. Foi o governo Dilma que se machucou sozinho. Então não me venha com essa história de que estamos, por causa de 2008, finalmente... Mentira. Ponto final. Agora o que mais revolta é esse juízo. E isso é um negócio... Esse juízo é escandaloso. O programa inteiro foi feito para vender a ideia de que o Brasil está caminhando, ou seja, está sendo empurrado por alguns irresponsáveis da oposição, da imprensa, né? Está sendo empurrado para uma situação de desmonte da nossa democracia. Não existe isso. As pessoas não estão indo à rua, com exceção de pequenos grupos marginais e relevantes nas manifestações, para pedir uma volta de governo militar. As pessoas estão indo para expressar sua indignação, certo? A classe política está sendo cuidadosa ao falar das saídas mais graves, que seriam a do impeachment. Está discutindo com muito cuidado qual é a melhor via para lidar com essa, né? Até o PSDB, que em tese poderia ser o partido que mais se beneficiaria de um impeachment, até agora não levantou a bandeira do impeachment completamente desfraudada aí. Então, é um absurdo você querer vender essa ideia de que tem um grupo de responsáveis conspirando para destruir a nossa democracia vibrante. Não é isso que está acontecendo. E o PT não tem o direito de fazer esse tipo de associação irresponsável com 64, como fez ao longo do programa e tudo mais. Qualquer saída que aconteça para essa crise será dentro das instituições, porque o Brasil é um país diferente. Só por causa disso, as instituições são melhores, mais maduras, e não há possibilidade de uma saída fora da institucionalidade. Então, foi um programa lamentável. O 16 de agosto vem aí. Bom, sexta-feira, então, a gente encerra a semana com duas notícias, né? Uma no campo econômico, a inflação estourando o teto, e a outra no campo político, o vice-presidente Michel Temer chegou a colocar o cargo à disposição da presidente Dilma Rousseff diante dessa crise, né, com o PT. Exato. Como você disse, né, Silvio, a fala do Michel Temer, o aspecto mais grave dela para os bastidores foi a ideia de que ele estaria se apresentando ali como uma alternativa à Dilma, né? Aparentemente houve um bombardeio sério ali, de petistas, né, ao Temer, que teria levado ele nessa sexta-feira a dizer, olha, bom, se vocês não me querem, eu vou para casa. Bem ao estilo Temer. Bem ao estilo Temer. Aqui, sou vice-presidente, não preciso fazer esse trabalho, tenho o meu lugar institucional. Tchau, posso ir? O problema é que se o Michel Temer pular do barco, quem fica? Quem fica? É o último lampejo de articulação política, se é que existe nesse governo, né? Exatamente. E mais uma vez, ele tem se esforçado para fazer um papel de aliado ainda, né? Da Dilma, né? Enfim, como se já não bastasse todo o tiroteio externo, né? Os petistas ainda fizeram um tiroteio interno ali e quase que derrubaram um dos últimos pilares de estabilidade do governo. E só para terminar aí, a inflação estourando o teto, transcorreram 7 meses do ano. A inflação estourou o teto de 6,5%, que é o teto admitido, né, pelo sistema de metas do Banco Central. Ou seja, mais um argumento que o governo perdeu. O governo sempre disse, nós nunca estouramos a inflação.
Tudo bem que o centro da meta é 4,5, mas a gente nunca passou do 6,5. Bom, passou. Então, Que semana. semana de cão. Se você é petista ou do governo, certamente esta é uma semana que você vai querer esquecer. A menos, é claro, que a próxima seja pior, né, Silvio? Pois é. Bom, a gente espera que não, né? Mas... Eu acho que não vai ser melhor não para o governo. Muito bem, obrigado, Greve. Bom, o Aqui Entre Nós termina aqui, mas a programação de TV já continua. Até mais.